nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós meditamos a respeito da escolha dos 12 apóstolos. De todos os evangelistas, aquele que descreve, digamos assim, de forma mais precisa essa realidade é exatamente São Marcos. E é o episódio que nós hoje devemos meditar. São Marcos diz claramente, Jesus subiu no monte. São Lucas acrescenta um detalhe. Ele passou a noite em oração. Depois de uma noite inteira em oração, Jesus, lá no monte, chamou os que ele quis. E existe aqui um primeiro mistério do apostolado. Ou seja, aqueles que são chamados a ser apóstolos, bispos, padres, sucessores dos apóstolos, são aqueles que são chamados por Deus por uma eleição divina, uma escolha. Bom, que depois essas pessoas sejam fiéis à escolha e à eleição, aí já são outros 500. Nós sabemos que aqui no fundo da lista tem e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Não temos dúvida que Deus escolheu a pessoa certa. Que a pessoa não tenha correspondido à graça. Aqui está um dos grandes mistérios da história da igreja. Então, Jesus escolhe. E ele escolhe e vem a resposta. Eles foram até ele. Um dos mistérios da vocação sacerdotal está exatamente neste ir até Jesus. Qualquer padre, quando for contar a sua própria vocação, vai enxergar que de forma misteriosa alguma coisa o atraía. Algo, uma palavra secreta interior chamava, levava para o altar, levava para Jesus. Como cantar as misericórdias de Deus e agradecer a Deus por ter correspondido a esse chamado, por não ter feito ouvidos moucos ao Cristo que falava. Eu olho para trás na minha vida e digo, meu Deus, eu poderia não ter prestado atenção. Mas misteriosamente Deus me deu a graça de ir até Ele. E então, diz São Marcos, Jesus designou 12. Esse designou 12 quer dizer que ele instituiu 12 como um grupo estável. Ele fez esta realidade. Os protestantes e os modernistas negam este mistério. Negam o fato de que Jesus historicamente tenha, entre seus discípulos, constituído um grupo à parte, com poderes especiais. Os 12. Depois os sucessores dos 12. Mas está muito claro. Jesus os designou. Jesus os instituiu. Jesus constituiu um grupo de 12. Nós, como bons católicos, precisamos professar essa fé. Precisamos dizer com toda clareza, eu creio que a Santa Igreja de Deus tem 2 estados de vida constituídos pelo próprio Divino Salvador, fundador da Santa Igreja Católica, nosso Senhor Jesus Cristo. Os ordenados e os não ordenados. Os escolhidos para serem sucessores dos apóstolos e aqueles que são os fiéis, os discípulos em geral. Esta é uma verdade de fé. E quem não professa esta verdade de fé não é católico. E se você não professava esta verdade até hoje, então tome esta homilia como uma grande ocasião de abraçar plenamente a fé católica. Porque, claro, talvez você não professava por ignorância, mas se você miseravelmente resiste a essa verdade, se você sabendo que os concílios ecumênicos, como o Concílio de Trento, professaram esta realidade e disseram, quem negar isto, anátema sit. Se você acha que ainda pode discordar, miseravelmente, infelizmente, você está excomungado, você não é católico. Você não faz parte da Igreja de Deus porque você está rejeitando a fé.
nosso Senhor Jesus Cristo constituiu estes 12. E aí vem a característica belíssima de um coração sacerdotal. O coração sacerdotal, como ele é desejado por Jesus, ele tem estas duas características: para que ficassem com ele e para enviá-los. Este ficar com Jesus significa que todo sacerdote precisa ser um homem de oração, precisa ser um homem de intimidade com Cristo. Infelizmente, miseravelmente, existem alguns padres que perderam essa identidade e por isso entram em crise. E por isso, tantos padres tristes, por isso tantos padres deprimidos, por quê? Porque perderam aquilo que é o princípio, o fundamento da vida sacerdotal, que é o ficar com Jesus. Eu digo para os padres que são meus filhos espirituais, assim, digo de forma chocante para abalar mesmo, para que eles fiquem perplexos. Digo: meu filho, deixe tudo. Deixe o sacerdócio, mas não deixe a oração. É claro que é um recurso retórico para dizer, não é para deixar o sacerdócio, evidente. Mas acontece o seguinte: não vale a pena continuar sendo padre e não ficar com Jesus, não ter vida de oração, não ter atos de amor para com o próprio Jesus. Que miséria é esta de ser padre e não ser amigo de Cristo, não ter nele o meu maior amigo, a razão de ser da minha vida, a razão de ser do meu celibato, um celibato de amor. Todo padre precisa ter pelo menos oração afetiva, precisa ter uma oração de quem verdadeiramente ama Jesus. E somente assim tem sentido, então, a segunda parte, a parte pastoral, que é enviá-los. A palavra apóstolo quer dizer isso, apostello quer dizer enviar. Mas Jesus primeiro disse, vinde, e eles ficaram com ele, para depois ide, enviá-los em missão. Então, vamos rezar pelos nossos sacerdotes e vamos pedir a Deus que nos dê sacerdotes conforme o seu sagrado coração. Sacerdotes que saibam, como São João, reclinar sua cabeça em sino ieso, no peito de Jesus, para depois, firmes, estarem de pé ao lado da cruz, receber Maria como Mãe Santíssima e partir em missão para evangelizar e levar tantas almas que estão se perdendo para o céu. Tem um paraíso imenso, um céu imenso, esperando por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tremendos. Tem até gente pensando que as portas do inferno irão prevalecer sobre a igreja. Nós sabemos que não. Mas para saber como será o triunfo de Deus, precisamos usar as armas que Deus nos dá. E Ele nos deu um grande protetor, São José. Nós estamos preparando para você um curso sobre São José, o glorioso São José. Então, venha conosco, se inscreva, clica aí no link da descrição. Eu espero você.